Voltando agora para Brasília. Isso porque lá no Palácio do Planalto, a expectativa é que a indicação do novo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, aconteça já nos próximos dias. O Igor Damasceno tem aqui mais informações para a gente a respeito desse assunto. Fala-se muito no nome do Jorge Messias, como a gente já relatou aqui. Pois não, Igor? Nonato, mais uma vez, ótimo dia para você, para a Soraya, também para todos que nos acompanham. A expectativa é que o presidente Lula tenha uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antes da viagem à Malásia, prevista para amanhã, justamente para indicar a Alcolumbre quem é o escolhido dele para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou na semana passada. Aqui nós temos um imbróglio, porque o preferido de Davi Alcolumbre é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na avaliação de Alcolumbre, Pacheco tem ali mais capacidade de ter um tom apaziguador e diminuir as acusações de ativismo político dentro do STF. Isso pode dar uma acalmada nos ânimos no ano pré-eleitoral. Agora, como nós já relatamos com exclusividade aqui na programação da Jovem Pan, o presidente Lula já disse a aliados que a escolha dele é o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias. Apesar dessas acusações de ativismo político, apesar de que Rodrigo Pacheco tem ali um tom mais apaziguador, poderia amenizar essa pressão no Supremo Tribunal Federal, a avaliação do presidente Lula é que Jorge Messias é um homem de confiança e ele precisa, a longo prazo, de uma pessoa de confiança dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, Lula já está totalmente decidido a indicar o advogado-geral da União para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Antes de Lula fazer esse anúncio oficial aos jornalistas, é de bom tom que o presidente faça esse anúncio no privado, ali no bastidor, para o presidente do Senado. E por isso essa reunião está marcada. Não está nas agendas oficiais do governo federal, não está na agenda oficial do presidente Lula, mas é um encontro que pode acontecer sim para que o presidente anuncie a escolha dele. Por que isso? Além dele querer uma pessoa de confiança lá na Suprema Corte, ele também quer lançar Rodrigo Pacheco como um candidato do governo federal na disputa ao governo de Minas Gerais, que é considerado um colégio eleitoral estratégico para o presidente Lula. Da Alcolumbre não nega a preferência por Pacheco no STF, explicamos o motivo, mas ele disse que a prerrogativa de indicação cabe ao presidente Lula e que vai respeitar a decisão do presidente. Já Rodrigo Pacheco disse que ainda não teve nenhum tipo de conversa com Lula nesse sentido, mas que vai aceitar o apoio que vier do presidente. Então fica essa expectativa para a indicação de Jorge Messias. Na semana passada, Lula teve um encontro aqui no Palácio do Planalto com aliados políticos no Congresso Nacional. Ali ele falou: eu vou indicar Jorge Messias ao STF e preciso do apoio de vocês, porque há uma resistência do nome do AGU lá no Congresso Nacional. Então ele tem articulado esse apoio junto a aliados políticos no Congresso para diminuir essa resistência ao nome de Jorge Messias. Inclusive, nesse encontro onde ele pediu apoio a aliados, o próprio advogado-geral da União estava presente. Os três até tiraram fotos com a ministra Gleisi Hoffmann, que depois foi publicada no Instagram. Foi visto ali então como um prelúdio, um início daquilo que seria a indicação do presidente, isso que deve acontecer antes da viagem à Malásia. A gente fica então aguardando o anúncio oficial. Nonato, Soraya. Igor Damasceno, direto de Brasília, muito obrigado pela informação, Igor. E é assunto aqui para os nossos analistas. Túlio Nassa e Roberto Mota estão com a gente nesta manhã de segunda-feira. Vou começar com você essa rodada, Túlio. É importante que esse nome seja revelado, seja indicado rapidamente ou não? Qual é a tua visão? Olha, Nonato, é importante porque o ministro Barroso está de saída, né? Já anunciou a sua saída, então é preciso preencher essa vaga. Agora, veja só, eu vou citar aqui François Guizot, que dizia que quando a política entra no recinto dos tribunais, a justiça sai por alguma outra porta. O que a gente tem visto nesse processo político é aquele famoso beijamão, né? Aquele beijamão é o seguinte: o próprio indicado ia até os senadores, fazia uma visita beijando a mão dos senadores, né, entre aspas, no sentido de obter apoio para sua aprovação nessa sabatina do Senado. Só que o que a gente tem visto agora é o presidente Lula fazendo o beijamão.
presidente Lula vai aos ministros do Supremo Tribunal Federal para lançar a sua candidatura em relação ao Messias, conversa com os evangélicos e agora articula também com Alcolumbre. Então, é uma articulação nada mais nada menos que política, quando, na verdade, a gente tem que pensar no que é mais importante para o equilíbrio entre os poderes. E seria exatamente a reforma do Supremo Tribunal Federal para que essa nomeação fosse paritária, Nonato, para que partisse uma parte da Presidência da República, uma parte do Congresso Nacional, outra parte da sociedade organizada como a OAB. Se nós não mudarmos o critério de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós teremos apenas o critério político. E aí, em vez da imparcialidade, do notório saber jurídico, o critério será o da confiança, mas confiança ao chefe do executivo e não à população. Ô Mota, se a gente for pensar em indicações até recentes do próprio presidente Lula, que foram ali nomes mais polêmicos, como é o caso de Cristiano Zanin, né? Porque ele havia sido advogado do presidente Lula, mesmo assim não enfrentou dificuldades quando passou pela sabatina, né? A gente não consegue se lembrar da última vez que algum candidato foi reprovado nessa sabatina. Pelo contrário, nas últimas sabatinas, o que a gente viu foi quase um dilúvio de elogios, muitos parlamentares pedindo a palavra para elogiar o candidato. Eu acho que a possibilidade de alguma mudança com essa indicação de agora é muito pequena. É razoável esperar a continuação do ativismo judicial e da influência da Corte sobre a política, porque os dois candidatos são políticos. Um deles faz parte do governo, o outro foi presidente do Senado. Na teoria, uma Suprema Corte deveria ser formada por juristas com notável saber e distantes da política partidária, na teoria.